Entenda a importância vital da mortificação da carne para seu crescimento espiritual. Se você busca a Deus, mas se sente estagnado, o problema pode estar no pecado interior. Descubra por que negligenciar essa atitude anula outros esforços espirituais. Aprenderemos 4 passos bíblicos essenciais para subjugar suas concupiscências. Prepare-se para uma vida de verdadeira liberdade e o florescimento da graça divina. Depois do que dissemos anteriormente, pode parecer quase supérfluo prosseguir com um capítulo dedicado à apresentação dos principais meios de crescimento espiritual. Se o sucesso na vida cristã realmente se resume à obtenção de novos suprimentos da graça de Deus, por que então enumerar e descrever detalhadamente os vários auxílios a serem empregados na promoção da piedade pessoal? Isso porque a expressão buscar novos suprimentos de graça é muito mais abrangente do que comumente se supõe. Os meios são, na verdade, os canais pelos quais essa graça chega até nós. Ao expor Mateus 7:7 em nosso livro Sermão da Montanha, foi salientado que ao buscar graça para capacitar o crente a viver uma vida espiritual e sobrenatural neste mundo, embora tal capacitação deva ser buscada no trono da graça, isso não torna inútil nem isenta o cristão de empregar diligentemente os meios e agências adicionais que Deus designou para a bênção de seu povo. Não se deve permitir que a oração induza a letargia nessas direções, nem que se torne um substituto para o emprego de nossas energias de outras maneiras. Somos chamados a vigiar e orar, a negar a nós mesmos, a lutar contra o pecado, a tomar toda a armadura de Deus e a combater o bom combate da fé. Nas partes anteriores de seu sermão, Cristo apresentou um padrão de excelência moral totalmente inatingível pela mera carne e sangue. Ele inculcou uma exigência após a outra, que está além do poder da natureza humana decaída de satisfazer. Proibiu palavras injuriosas, desejos malignos, impuros e pensamentos vingativos. Ordenou a mortificação mais implacável de nossas concupiscências mais estimadas. Ordenou que amemos nossos inimigos, abençoemos aqueles que nos amaldiçoam, façamos o bem àqueles que nos odeiam e oremos por aqueles que nos maltratam e perseguem. Em vista disso, o cristão pode muito bem exclamar: quem é suficiente para essas coisas? Tais exigências de santidade estão muito além de minhas fracas forças. Contudo, o Senhor as fez. O que então devo fazer? Aqui está a sua própria resposta. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O Senhor Jesus sabia que, em nossa própria sabedoria e força, somos incapazes de guardar seus mandamentos. Contudo, ele nos informou imediatamente que as coisas que normalmente são impossíveis aos homens podem ser tornadas possíveis por Deus. A assistência divina é imperativa se quisermos atender aos requisitos divinos. Precisamos da misericórdia divina para perdoar e purificar do poder, para subjugar nossas concupiscências furiosas, do estímulo, para animar nossas graças frágeis da luz em nosso caminho, para que possamos evitar as armadilhas de Satanás, da sabedoria do alto, para a solução de nossos variados problemas. Somente o próprio Deus pode aliviar nossas aflições e suprir todas as nossas necessidades. Sua assistência, portanto, deve ser buscada, em oração, com fé, diligentemente e com expectativa. E se for buscada dessa forma, não será em vão, pois a mesma passagem continua nos assegurando: qual dentre vós é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7:9-11. Que indução
No entanto, outros meios além da oração devem ser usados por nós se quisermos obter a ajuda e o socorro de que tanto necessitamos. Há 3 perigos principais contra os quais o cristão precisa se precaver em relação aos vários meios que Deus designou para o seu crescimento espiritual. Primeiro, dar-lhes demasiada ênfase e dependência. São apenas meios e de nada servirão a menos que Deus os abençoe. Segundo, ir ao extremo oposto, subestimá-los ou imaginar que se pode superá-los. Há alguns que cedem ao fanatismo ou se convencem de que foram tão batizados pelo Espírito a ponto de serem independentes de auxílios. Terceiro, procurar neles aquilo que somente pode vir de Deus em Cristo. Sem dúvida, há espaço para divergências de opinião quanto a quais são os meios específicos mais propícios à prosperidade cristã. E certamente há uma variedade considerável de métodos entre aqueles que escreveram sobre este assunto, alguns dando ênfase principal a um aspecto e outros a outro. Não há tampouco qualquer concordância na ordem em que expõem os vários auxílios para o crescimento. Portanto, os apresentaremos ao leitor conforme nos parecem, à luz das Escrituras. Primeiro, mortificação da carne. Para obter novos suprimentos de graça, é preciso exercer vigilância constante para não nos desligarmos da fonte desses suprimentos. Se tal afirmação incomoda alguns de nossos leitores, que lhes pareça um tom legalista ou arminiano, tememos que seja porque suas sensibilidades não estão totalmente reguladas pelos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Não seria tolice de minha parte culpar a lâmpada por não emitir luz se eu tivesse desligado a corrente elétrica? Igualmente inútil é atribuir qualquer falta de graça em mim à relutância de Deus em concedê-la se eu tiver rompido a comunhão com Ele. Caso se objete que fazer tal analogia é carnal, respondemos que nosso objetivo é simplesmente ilustrar. Mas o próprio Senhor não afirma claramente: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isaías 59:2. Então, como posso extrair da fonte da graça se eu me separei dela? Ninguém, a não ser um fanático entusiasta, argumentará que um cristão pode obter um conhecimento mais completo da vontade de Deus e mais luz em seu caminho, enquanto negligencia a Bíblia, os livros e a pregação a respeito deles. Nem o Espírito Santo me revelará a palavra enquanto eu estiver me entregando aos desejos da carne e permitindo o pecado em meu coração e vida. É igualmente claro que nenhum cristão tem qualquer garantia bíblica para esperar receber sabedoria e força do alto enquanto negligencia o trono da graça. E se ele mantiver a forma de orar enquanto segue um curso de obstinação e autossatisfação, respostas de paz lhe serão negadas. Se eu contemplar, acarinhar a iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66:18. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o esbanjardes em vossas concupiscências. Tiago 4:3. O santo não será escravo de nossa carnalidade. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, isto é, se recusa a trilhar o caminho da obediência, em sujeição à autoridade de Deus, até a sua oração será abominável. Provérbios 28:9. Pois sob tais circunstâncias, orar seria pura hipocrisia, uma zombaria de Deus. Portanto, é evidente que algo deve ter precedência sobre a oração ou sobre a alimentação da palavra, se o cristão deseja progredir na vida espiritual. Quer tenhamos conseguido ou não deixar isso evidente ao leitor, as Escrituras são bastante claras sobre o assunto. Somos ordenados a receber com mansidão a palavra em nós enxertada, mas antes de fazê-lo, devemos primeiro cumprir o que imediatamente precede, a saber, despir-nos de toda a imundície e de todo excesso de maldade. Tiago 1:21.
É preciso abrir espaço em nossos corações para a palavra. A madeira velha precisa ser limpa antes que os novos móveis possam ser neles colocados. Somos exortados: desejai como crianças recém-nascidas o leite espiritual genuíno, para que por ele vos cresçais. Primeira carta de Pedro 2:2. Há, porém, algo mais antes disso, que precisa ser atendido primeiro. Portanto, despojai-vos de toda malícia e de todo engano e hipocrisias e invejas e de toda calúnia. Versículo 1. É preciso que haja uma purificação de nossas corrupções antes que haja um apetite espiritual pelas coisas divinas. O homem natural pode estudar a Bíblia para se tornar intelectualmente informado de seu conteúdo. Mas é preciso deixar de lado as coisas que Deus odeia antes que a alma realmente tenha fome do pão da vida. Aquilo para o qual acabamos de chamar a atenção não tem sido suficientemente reconhecido. Uma coisa é ler as Escrituras e familiarizar-se com seus ensinamentos. Outra, bem diferente, é realmente alimentar-se delas e transformar a vida por intermédio delas. A palavra de Deus é santa e requer santidade de coração por parte de quem dela se beneficiará. A alma deve estar sintonizada com sua mensagem e transmissão antes que haja qualquer recepção real. E para a santidade da alma, o pecado precisa ser resistido, abnegado e as concupiscências corruptas mortificadas. O que insistimos aqui é ilustrado e demonstrado pela ordem uniforme das Escrituras. Temos que odiar o mal antes de amar o bem. Amós 5:15. E cessar de fazer o mal antes de podermos aprender a fazer o bem. Isaías 1:16-17. O eu precisa ser negado e a cruz tomada antes que possamos seguir a Cristo. Mateus 16:24. Precisamos nos purificar de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, se quisermos aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Segunda carta aos Coríntios 7:1. Não podemos nos revestir do novo homem, Efésios 2:22, enquanto não nos despirmos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências enganosas, Efésios 2:20. O pecado habita em todos os cristãos e se opõe ativamente ao princípio da graça ou nova natureza. Quando querem fazer o bem, o mal está presente com eles. O pecado interior, ou a carne, a natureza corrupta, não tem nenhum bem habitando nela. Romanos 7:18. Sua natureza é inteiramente má. Está além de qualquer possibilidade de recuperação, sendo incapaz de qualquer aprimoramento. Pode revestir-se de uma vestimenta religiosa, como no caso dos fariseus, mas por baixo não há nada além de podridão. Como alguém disse com razão, nenhum bem pode ser extraído dele. Seria tão difícil extrair fogo do gelo quanto produzir boas disposições e movimentos no coração corrupto do regenerado. Nunca será persuadido a concordar com o novo princípio em qualquer um dos atos que ele propõe. Portanto, a mente do crente não é em nenhum momento totalmente espiritual e santa em seus atos. Há mais ou menos resistência em sua alma ao que é santo a todo tempo. Assim como a carne se opõe continuamente ao bem, ela sempre dispõe a vontade ao mal. Seus desejos e movimentos são constantemente direcionados a objetos vãos e carnais. Na medida em que lhe é permitido controlar o cristão, ela obscurece seu julgamento, cativa suas afeições e escraviza sua vontade. Ora, o princípio da graça, o Espírito, foi comunicado ao santo com o propósito expresso de se opor às solicitações da carne e incliná-lo à santidade. Assim, todo o seu dever pode ser resumido nestes dois momentos: morrer para o pecado e viver para Deus. E ele só pode viver para Deus na exata proporção em que morre para o pecado. Isso deveria ser evidente, pois, sendo o pecado hostil a Deus, total e inveteradamente. Somente na medida em que nos elevamos acima de suas influências malignas, somos livres para agir em direção a Deus.
Portanto, nosso progresso na vida cristã deve ser medido pelo grau de nossa libertação do poder do pecado interior. E isso, por sua vez, será determinado por quão resoluta, sincera e incansavelmente nos dedicamos a esta grande tarefa de lutar contra nossas corrupções. As ervas daninhas devem ser arrancadas antes que as flores possam crescer no jardim. Nossas concupiscências devem ser mortificadas para que nossas graças floresçam. O pecado e a graça exigem o governo da alma e é responsabilidade do cristão garantir que o primeiro seja negado e que o último tenha o direito de reinar sobre ele. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8:13. Isso nos mostra imediatamente a importância fundamental e vital deste dever. Nossa obediência, ou a falta dela, é uma questão de vida ou morte. A mortificação não é opcional, mas imperativa. A alternativa solene é claramente declarada. Essas palavras são dirigidas aos santos, e eles são fielmente advertidos. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Isto é, morrereis espiritual e eternamente. Viver segundo a carne é viver como os não regenerados, que são motivados, atuados e dominados por nada além de sua própria natureza decaída. Viver segundo a carne não se refere a uma única ação, nem mesmo a uma série de ações em uma direção específica, mas ao homem ser inteiramente regulado pelo princípio maligno. Educação e cultura podem produzir um exterior refinado. Treinamento familiar ou outras influências podem levar a uma profissão de religião. No entanto, o amor de Deus não incita nem a sua glória, nem é o fim. Viver segundo a carne é permitir que nossa natureza decaída governe nosso caráter e guie nossa conduta, e esse é o caso de todos os não regenerados. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Observe bem o se o fizerdes. É um dever atribuído ao cristão, uma tarefa que exige esforço próprio. No entanto, não é uma obra para a qual ele seja autossuficiente. Só pode ser realizada pelo Espírito. Mas é preciso ter cuidado neste ponto para não cairmos em erro. Não é se o Espírito por meio de vós, mas se vós o fizerdes pelo Espírito. O crente não é um mero espectador nessa empreitada. O Espírito não nos é dado para nos isentar do cumprimento de nossa responsabilidade nesta questão tão importante, mas sim para nos equipar para o cumprimento dela. O Espírito opera, tornando-nos mais conscientes do pecado que habita em nós, aprofundando nossas aspirações por santidade, fazendo com que o amor de Cristo nos constranja, fortalecendo-nos com seu poder no homem interior. Mas somos nós que precisamos mortificar as obras do corpo, isto é, resistir às obras do pecado, negar a nós mesmos, matar nossas concupiscências, recusar-nos a viver segundo a carne. Não devemos, sob o pretexto de honrar o Espírito, repudiar nossa responsabilidade, ou sob o pretexto de esperar que o Espírito nos mova ou nos capacite, cair em um estado de passividade. Deus nos chamou para nos purificarmos de toda a imundície da carne e do espírito, segunda carta aos Coríntios 7:1, para nos despojarmos quanto ao procedimento passado do velho homem, Efésios 4:22, para nos guardarmos dos ídolos, primeira carta de João 5:21. E ele não aceitará a desculpa de nossa incapacidade como um argumento válido. Se somos seus filhos, ele infundiu sua graça em nossos corações. E essa graça deve ser empregada nesta mesma tarefa de mortificar nossas concupiscências. A maneira de obter mais graça é fazer um uso mais diligente do que já temos. Não honramos o Espírito por inércia. Nós o honramos e magnificamos a graça, quando podemos dizer com Davi, guardei-me da minha iniquidade, Salmo 18:23, e com Paulo, mas subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão,
Primeira carta aos Coríntios 9:24. É verdade que foi por capacitação divina, mas não foi algo que Deus fez por eles. Houve esforço próprio, tornado bem-sucedido pela graça divina. Observe que não se trata de se pelo Espírito mortificastes as obras do corpo, mas sim de se mortificais. Não se trata de algo que pode ser feito de uma vez por todas, mas sim de algo contínuo, uma tarefa para toda a vida que se impõe ao cristão. O termo mortificar é usado aqui figurativamente, visto que se trata de um termo físico aplicado ao que é imaterial. Contudo, sua força é facilmente percebida. Literalmente, a palavra significa mortificar, o que implica que é uma tarefa dolorosa e difícil. A criatura mais fraca pode oferecer alguma resistência quando sua vida é ameaçada. E como o pecado é um princípio poderosíssimo, ele lutará arduamente para preservar sua existência. O cristão, então, é chamado a exercer um esforço constante e total para subjugar suas concupiscências, resistir às suas inclinações e negar suas solicitações, lutando contra o pecado. Hebreus 12:4. Não apenas contra uma forma particular de suas manifestações, mas contra todas elas, e especialmente contra a raiz da qual elas procedem, a carne. Como o cristão deve empreender essa obra tão importante, passo a passo para a mortificação da carne? Primeiro, matando de fome sua natureza maligna. Não façais provisão para a carne. Romanos 13:14. Há duas maneiras de apagar o fogo: parar de alimentá-lo com combustível e despejar água sobre ele. Deus não exige que maceremos nossos corpos, nem que adotemos severas austeridades externas, mas devemos nos abster de mimá-los e agradá-los. Pedir alimento para os nossos corpos é necessário, um dever, mas pedir alimento para as nossas concupiscências é provocar a Deus. Salmo 78:18, Matthew Henry. Provisão para a carne é qualquer coisa que tenha a mínima tendência a atender aos seus apetites. Tudo o que possa despertar nossas concupiscências carnais deve ser evitado. Existem concupiscências mentais, assim como físicas: orgulho, cobiça, inveja, malícia, presunção. Estas também devem ser rejeitadas, pois são impureza do espírito. Segunda carta aos Coríntios 7:1. Evite todos os excessos, seja temperante em todas as coisas. Segundo, recuse a familiaridade mundana com os mundanos. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Efésios 5:11. Evite más companhias, pois o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13:20. Não entres na vereda dos ímpios, evita-a. Não passes por ela, desvia-te dela. Provérbios 4:13-14. Mesmo aqueles que têm aparência de piedade, mas que na prática negam a eficácia dela, diz Deus: afasta-te deles. Segunda carta a Timóteo 3:5. Terceiro, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Controle-se firmemente e mantenha uma disciplina rigorosa sobre seu homem interior, especialmente sobre seus desejos e pensamentos. Desejos ilícitos e imaginações malignas precisam ser cortados pela raiz, resistindo-lhes firmemente assim que são percebidos. Assim como é muito mais fácil arrancar ervas daninhas enquanto ainda são jovens, ou apagar um fogo antes que ele se instale firmemente, é muito mais simples lidar com os primeiros impulsos de nossas concupiscências do que depois que elas conceberam. Ver Tiago 1:15. Recuse-se a negociar com a primeira tentação. Não permita que sua mente cogite sobre qualquer coisa que as Escrituras não permitam. Quarto, mantenha contas precisas com Deus. Assim que você tomar consciência do fracasso, não o desculpe, mas confesse-o a Ele com arrependimento. Não deixe que os pecados se acumulem em sua consciência, mas reconheça-os franca e prontamente ao Senhor.
Banhe-se diariamente na fonte que foi aberta para o pecado e para a impureza. Zacarias 13:1. É estranho que tantos outros escritores sobre este assunto tenham deixado de colocar em primeiro lugar, entre os meios de crescimento espiritual, esta obra de mortificação da carne, pois deveria ser bastante óbvio que ela deve ter precedência sobre todo o restante. De que adianta ler e estudar a palavra, dedicar mais tempo à oração, buscar desenvolver minhas graças, enquanto ignoro e negligencio aquilo dentro de mim que neutraliza e arruína todos os outros esforços? De que adiantaria espalhar fertilizante em meu solo se eu permitisse que as ervas daninhas crescessem e se multiplicassem ali? De que adiantaria regar e podar uma roseira se eu soubesse que há uma praga roendo suas raízes? Tenha em mente, caro leitor, que você não poderá progredir na vida cristã até que perceba a suprema importância e a necessidade imperativa de travar uma guerra incessante contra o pecado interior. E não apenas perceba a necessidade disso, mas também se prepare resolutamente para a tarefa e se engaje nela, buscando sempre a ajuda do Espírito para lhe dar sucesso. Os cananeus devem ser exterminados implacavelmente se Israel quiser ocupar a terra que mana leite e mel e desfrutar de paz e prosperidade nela. A mortificação da carne, como nos ensinou Arthur Walkington Pink, não é uma opção, mas um caminho vital para a verdadeira vida em Cristo. Você tem coragem para enfrentar essa batalha diária, renunciando à carne, recusando o mundanismo, guardando seu coração e mantendo contas precisas com Deus? Lembre-se da promessa de Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É uma tarefa contínua, sim, mas o Espírito está pronto para fortalecer você em cada passo, capacitando-o a aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Que este chamado seja um novo marco em sua jornada, impulsionando-o a vigiar, orar e se preparar, cultivando um relacionamento mais profundo com o Pai. Se a profundidade dos ensinamentos de Arthur Walkington Pink sobre o crescimento espiritual ressoa com você, inscreva-se no canal para mais mensagens que nutrem a alma. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e confira nossa playlist completa sobre crescimento espiritual e santificação, para aprofundar ainda mais sua caminhada. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.